Falei que tem nome do bid? Agora sim, o Corinthians tem treinador. Antônio Oliveira está registrado no bid, vai poder estrear no final de semana. O bid fechou agora às 19 horas, né? Provavelmente foi um dos últimos nomes de hoje a ser colocado, o que dá a gente... 18 horas, 59 minutos e 56 segundos. Tinha 4 segundos para perder o dia, deu tempo. Que bom que deu tempo, que bom para a torcida do Corinthians. A rescisão do Mano saiu quantos segundos antes, Pascoal? 18, 56 e 38, 20 segundos antes. Não vou fazer essa conta, não. Mas saiu aí poucos segundos antes, ou seja, agora acertado o Mano de saída, a rescisão feita e o Antônio Oliveira pôde ser anunciado oficialmente. Posso falar o que uma pessoa... Eu agradeço muitas vezes, as pessoas mandam mensagens pra gente de clubes e tal, mas eles mandam áudio ou a gente bota pra ouvir no ar, ou é melhor mandar escrito. Aí a gente tem que esperar o comercial para poder ouvir o que o cidadão manda. Então, mas eu agradeço, muito obrigado. Eu agradeço do coração sempre a gentileza dos meus amigos que a gente construiu ao longo desses poucos anos que a gente tem de carreira. E o que eu recebi aqui é que me disseram que o Antônio deu o primeiro treino dele hoje e que os jogadores do Corinthians gostaram muito. Né? Gostaram muito, não só do treino, mas parece que já deu uma conexão. Deu uma conexão. Deu liga. Deu uma conexão. A gente só vai saber se deu liga ou não com o passar do tempo, né, Silas? Acabou a entrar. Que entra no 7h32 por 2h44. Quando a bola começar a entrar, aí funciona. Mas parece que os caras gostaram e teve uma empatia entre as partes. Tomara que ele tenha sorte. Como é que é a medida? Repete essa medida aí pra mim. O gol? 7h32. O gol é grande, hein? 7h32 por 2h44. Eu ouvi de uma pessoa do Corinthians o seguinte: vai aparecer alguém para ajudar. Eu falei, como assim? Alguém vai aparecer para ajudar, para salvar? Ajudar a pagar? Ajudar, vai aparecer alguém. Eles estão com essa esperança de que apareça uma empresa, de que apareça uma pessoa que consiga ajudar a saudar a criar essa nova situação. A expectativa não pode ser só essa. Eu estou passando para vocês o que eu ouvi. Não tem de onde tirar. O Corinthians já raspou o tacho algumas vezes. Raspou o tacho para trazer o zagueiro do México, o Félix Torres. Precisava de 8 milhões para liberar o Félix Torres. Teve que raspar o tacho. Teve que raspar o tacho para liberar o Garro. E agora problema na saída do Lucas Veríssimo, né? Teve um problemão lá, o Lucas falando, o empresário depois... Isso ficou maldito até agora, né? A gente não sabe efetivamente o que aconteceu. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar o Augusto Melo para falar, porque a Lili Nascimento hoje, ela estava lá e ela conseguiu conversar um pouquinho com ele, para ver se ajuda a gente a esclarecer o que vai ser o próximo passo desse timão. Vamos ouvir o Augusto Melo conversando com a Lili. Presida, aí como é que tá o Antônio aí? O primeiro treino foi tranquilo? Ótimo ambiente, muito bom, um coletivo maravilhoso, está todo mundo feliz, se Deus quiser, a gente sai disso rápido. Os torcedores receberam bem ele? Muito bem, pessoa muito simpática, muito capacitado também, vai dar tudo certo. E aí, previsão para ele estar domingo, estão esperando aí? Se Deus quiser, previsão. Tem expectativa? Temos grande expectativa. O Mano aceitou a negociação? Essa boa, a gente está tratando da melhor maneira possível, né? O Mano é um excelente profissional, a gente está na expectativa que dê mais certo. Ele aceite a negociação? Sim. E a questão do Cuiabá, a multa do Cuiabá? Também está tudo caminhando, os advogados estão se conversando e a gente quer daqui para frente da melhor maneira possível. Então pode ser que o Antônio esteja domingo. Se não tiver o Danilo, cancela as férias do Danilo? Auxiliar. Auxiliar do Antônio. Sim. Ele trouxe 3, né? Trouxe. 4. Então tá bom. Expectativa agora para mudar o cenário, né, presidente? Mudar. Cada dia melhor, o ambiente melhor, cada dia a coisa fluindo mais. Tá. Gente, meu pai falava o seguinte: quando você estiver no fundo do poço, não me esperneia. Começa a achar um espaço para colocar a mão, colocar o pé e começar a subir. Você tem que ter clareza do que acontece. Você não pode ficar enfiado numa situação e não saber o que vai acontecer. Você tem que ter um pouquinho de visão, mesmo que seja numa zona turbulenta, numa zona confusa. Mas o Corinthians está num momento muito turbulento, muito confuso. Tudo é muito confuso, tudo é muito difícil, tudo é muito delicado. Eu sei que tem o passado.
Eu sei que tem do Andrés, do Roberto, do Duílio, tem um passado. Mas esse passado tem nome, é Esporte Clube Corinthians Paulista. E o atual presidente é presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. É um legado ruim? É. É uma dívida grande? É. Ele conseguiu fazer tudo o que ele queria? Não. Até mesmo ele, que conseguiu dar ao Corinthians uma dívida de 40,1 milhões só do patrocinador da camisa. Conseguiu gerar uma dívida com o zagueiro que foi embora. Conseguiu gerar dois problemas com a demissão do treinador e a contratação do outro. Então, é uma coisa acumulada em cima da outra, gente. São problemas acumulados. E eu não estou falando só o problema por si já seria um problema. Mas o problema com os valores que são incluídos nisso tudo é muito grande. Ó, só 40, com 10 do Mano, 50. Com a saída do Veríssimo, que o Veríssimo disse que ficou 5 meses sem receber um salário do acordo por fora. Não é isso que ele falou? Sim. Que não recebeu nenhum salário por fora, só recebeu da carteira. E mais 1 milhão e teve que pagar 1,40 milhão agora. Vai somando quanto é que deu isso aí? Então, é que eu acho que assim, tem duas questões. A primeira é um problema financeiro, que obviamente não tem nada a ver com essa gestão, né? O buraco financeiro em que o Corinthians se encontra não tem nada a ver com eles. Agora, várias ações, várias execuções mal feitas de ações programadas pelo Corinthians têm a ver com essa gestão. E aí é uma inaptidão, é uma falta de experiência, uma falta de capacidade para tocar as coisas. Óbvio que esse segundo problema, ele é muito mais simples de resolver. Na verdade, se você tivesse um gerente de futebol que seja, ou um diretor de futebol absolutamente experiente, capaz, com conhecimento de trâmites, de como você faz, de onde você precisa se precaver para ter certeza que aquilo que você está planejando vai acontecer. Se você tem uma figura com experiência suficiente, você resolve este segundo problema. Mas este segundo problema, que é muito menor do que o primeiro, que é todo o buraco financeiro e tudo mais, ele também está atrapalhando demais o Corinthians. Isso que é louco, isso é que é incompreensível, porque no fim é uma coisa tão simples de resolver, são coisas tão bobas, são questões tão pequenas, e o Corinthians está se afundando muito por conta dessas questões pequenas também. Então, acho que isso que não é o admissível, porque o Corinthians já tem um problema muito maior que não tem nada a ver com essa gestão, que tem a ver com todas as passadas. Esse é o maior problema que o Corinthians tem hoje na sua existência, porém, o segundo tem tido um peso considerável na fase esportiva que o Corinthians enfrenta hoje no Campeonato Estadual. E com um agravante, né, Dan? Diga. Um agravante. O Corinthians, o Kozlowski, ele falou ali da saída dos jogadores e não houve uma reposição à altura. Principalmente Renato Augusto. Ele estava querendo dizer ali, o Gil saiu, está no Santos, está lá jogando. Tem zagueiro, O Fábio Santos parou de jogar, encerrou a carreira. O Lucas Veríssimo era uma pedra importante ali na defesa. Jogador do Corinthians. Saiu como saiu. Só que o Corinthians tinha uma situação. Quando ele jogava em casa, ele resolveu muito dos seus problemas porque era na Neoquímica. Porque a torcida empurrava, a torcida vinha junto e o time ia lá e se desdobrava e tal. A começar daquele jogo na Bomboneira, que nem foi na Neoquímica, que o Vitor Pereira colocou a molecada para jogar e ganha do Boca lá. Depois perde para o Atlético Goianiense lá em Goiânia na Copa do Brasil. E aquele problemão todo com o Roger Guedes, com o William, que voltou para a Inglaterra, vem aqui na Neoquímica e mete 4 no Atlético Goianiense, empata com o Fluminense no Rio com o gol do Renato Augusto no finalzinho do jogo, que eles achavam que iam tomar uma goleada lá. Eu também achei. Vem para a Neoquímica e mete 4 no Fluminense também. Isso também já está se perdendo no ar. Sim, nesse ano são 3 jogos e 1 vitória. Ou seja, perde para o Novo Horizontino 3-0 na Neoquímica. Tudo bem, o Novo Horizontino quase sobe na Série B, fez uma baita de uma campanha, de Biase lá, os irmãos, meus amigos, trabalhei lá também, uma baita campanha. Agora, o Corinthians tem muito peso e isso também está se perdendo. Então isso é perigoso. Eu estou falando tudo isso porque o jogo contra a Portuguesa em casa. É na Neoquímica. E já não é uma garantia. O que seria, algum tempo atrás, não, vamos jogar em casa, vamos dar um jeito aqui, vamos passar esse jogo. Isso também já não é uma garantia. Mas você jogou bola. O Pascoal viveu no mundo da bola a vida inteira, já acompanha isso desde sempre. Até porque quem sobrou que é identificado, né, Dani? É injusto você cobrar desses caras. O Cássio, o Fagner... Quem mais?
Dupla de zaga jovem, meio campo Maicon, ok, você pode pensar nisso. Começou na base o Maicon. Mas ainda Se olhar o ataque do Corinthians, olha o momento do ataque do Corinthians. Tem aquela identificação com o clube, que sabe, ainda não tem, né? Ali eles criam isso, mas hoje ainda não tem. Então é o Cássio, o Fagner e talvez o Maicon. E assim, o Antônio Oliveira, ele foi corajoso. Não estou discutindo grandeza, não estou discutindo nada disso. Que tipo de promessa ele recebeu? Eu não sei se é promessa. Aí eu não sei se é promessa, Pascoal, porque tem uma coisa, né? Ele tá promessa de jogadores, de formação de elenco? Eu acho que não, porque ele está vindo de um clube de menor expressão dentro do cenário nacional, indo para um clube que tem uma camisa gigante, que tem títulos importantíssimos, uma história linda, e isso atrai. Isso atrai um técnico jovem como é o Antônio Oliveira, se ele tiver ambição nesse aspecto, nesse sentido. Mas, assim, ele foi corajoso. Então, eu entendo, assim, porque a situação do Corinthians é tão complicada que você pode até dizer que ele foi corajoso. Só que, assim, é o Corinthians. E ir para o Corinthians é uma marca que vai estar ali na carreira dele, no currículo dele. De que forma? Então, mas a ida para o Corinthians Aí o que eu quero dizer é assim, a partir do momento que você é contratado para ser técnico do Corinthians e lá está, não sei que seja um negócio terrível, assim, do cara bate, fica 3 semanas e vai embora, e hoje em dia a gente não duvida mais de nada nesse Corinthians, mas o que eu quero dizer é assim, no momento que ele vai para um clube desse nível, desse tamanho, e não estou falando do time ou da gestão, de nada, estou falando do clube. Do clube, lógico. Eu acho que você já se credenciou para estar assim, para ter, e aí olhando para como funcionam as coisas no futebol brasileiro. Você está com um emprego garantido aqui no futebol brasileiro para clubes de um segundo patamar ou de um terceiro patamar por bons anos. A não ser que você faça muitos trabalhos ruins na sequência, você sempre vai ter tido isso. Então eu acho que é claro, e aí a gente fala, o Cuiabá que fez um trabalho tão direitinho, tão acertadinho, tudo tão, né, o contrário do Corinthians que a gente está vendo agora foi o que foi o Cuiabá na última temporada, mas eu acho que é um passo tão grande na carreira, é tão importante, é uma marca tão grande que eu, embora veja as dificuldades todas, eu não sei se a coragem... Cara, eu acho que qualquer um na situação dele aceitaria. O nome dele, porque ele é um treinador jovem, com pouca experiência nos clubes de Série A. Se naufraga agora, eu vou falar a mesma coisa que eu falei do Mano 2 semanas atrás, Pascoal. Falei, eu entendo o Mano vir numa entrevista, acho que foi até no Linha, não foi nem aqui. Eu entendo ele vir numa entrevista e dizer tudo o que ele está dizendo. Não acho correto, mas consigo compreender porque a gente vive num futebol em que o técnico é sempre o primeiro a pagar a conta. Daqui 3 meses, ninguém vai lembrar como o Antônio Oliveira assumiu o Corinthians. Esse é meu ponto. Eu acho que... 3 meses você deu um prazo longo. Eu fui benevolente, né? Eu fui benevolente. Em 5 jogos, o Corinthians tem mais o quê? 6 jogos para fazer? No Paulista? Mas isso. 6, o Fabrício pode o Fabrício já falou aqui que é isso mesmo. 6 jogos para fazer. O Corinthians tem quantos pontos? 3. O Corinthians precisa fazer, para não depender de nada, 3 vitórias. Tem que ter 50% de vitórias nesses próximos jogos. O que é mais fácil? 2 vitórias e 3 empates ou... Eu acho que é tudo muito complicado nesse momento. Qual é o nível de confiança, Jean? Desculpa, tá? Qual é o nível de confiança que os jogadores do Corinthians têm? Qual é o nível de confiança? Silas pode falar isso para mim. Qual é o nível? Eles estão ancorados em o quê? Onde? Para ter a confiança necessária. Vocês viram o jogo contra o Santos? Sim. O Corinthians sofreu um amasso do Santos no primeiro tempo. O Corinthians só foi jogar quando o Santos recuou depois dos 35 minutos da etapa complementar. Aí o Corinthians apareceu. Eu gostaria muito que no Corinthians tivesse pelo menos mais 2 Ranielis, mais 2 Garros. Gostaria muito. É bom esse moleque, esse Garro. Ele é bom. Ele é do ramo. Se apresenta, né? Ele é do ramo do futebol. Ele é bom jogador. Ele não corre do perigo. Ele tem uma dificuldade que a gente já retratou quando ele chegou. Ele não vai correr atrás do volante, ele não vai correr atrás do zagueiro, ele não vai correr atrás de ninguém, mas se der a bola no pé dele, ele resolve o jogo. Então tem que montar uma estratégia para utilizar um jogador desse porte. O treinador tem que montar uma estratégia, saber que esse cara é o diferente que pode fazer. Eu estou perguntando qual é o nível de confiança que tem um cara que tem a história do Cássio, o nível de conquista do Cássio. O Cássio vai ter um busto no Corinthians quando ele parar de jogar.
que ninguém ganhou tanto com a camisa do Corinthians quanto o Cássio. Ninguém jogou, a não ser o Vladimir, jogou tanto quanto o Cássio nesses tempos modernos. E olha que o Vladimir jogou naquele tempo um pouco mais longe. Você jogou contra o Vladimir, o lateral esquerdo? Não cheguei. O pai do Gabriel? Não? É. Não cheguei. Não chegou a jogar? Não cheguei, não. O Vladimir saiu da base do Corinthians para o time principal e jogou toda a carreira dele ali. Então, o Cássio chega no Corinthians e constrói essa carreira maravilhosa que ele tem no Corinthians. O Cássio tá confiante no gol do Corinthians? Ah, mas ele pegou umas bolas contra o Santos. Estou falando de confiança. O Fagner está confiante? Então, eu estou falando dos caras que são os caras que pilares, incorporam... né? Os caras que têm identificação com o clube. Os caras que incorporam isso. Por quê? Porque ninguém passa essa confiança para eles. Ninguém passa. Não tem segurança do treinador, não tem segurança da diretoria, não tem segurança do que vai acontecer. Eles não sabem. O Corinthians corre risco de cair? Eu acho que não. Mas eu só acho. Eu não tenho essa certeza. Eu posso achar que não. Eu também achava que o Santos não caía. Eu achava que o Santos não cai. O Santos caiu. Então, essas coisas... No Paulista você precisa se esforçar mais, né? Tem que ser muito esforço para cair no campeonato estadual, caindo 2. Caindo 2. O Santo André está fazendo questão de cair. Exato. Então, assim, sei lá, eu também acho muito difícil. Tem 3 jogos em casa, mas aí eu acho que entra um pouco no que o Silas colocou, né? Em outros tempos você fala, tem 3 jogos na Neoquímica, precisa de 9 pontos, tá com a situação encaminhada, resolvida, se você contar a força dessa casa, mas hoje em dia eu não sei se dá para contar com isso, Silas. O Gustavo Henrique consegue falar espanhol com o Félix Torres, mas o Caetano não consegue ainda não. Eles estão tentando um professor lá para ensinar a se comunicar. Porque é aquilo que a gente está falando aqui, o furacão, ele está chegando e os caras não sabem ainda de onde que ele está vindo e nem como sair disso aí. Porque é muita coisa de administração, de falta de grana, de falta de campo, de falta de bola para treinar, de falta de roupa para treinar, você resolve quando o time ganha dentro do campo. Aí você vai ganhando uma semana, você ganha um jogo, você ganha outra semana e o treinador vai se fortalecendo e tal. Imagina se o Carpini tivesse perdido para o Corinthians e para o Palmeiras. Era um vulcão, o furacão estava do lado de lá. Então ele quebra um tabu, de repente esse tabu, eram 18 anos ou 20 quase lá, contra o Corinthians. 10 anos que não ganhava. Né? Desde a inauguração da Neoquímica. 10 anos. E aí talvez estejam sofrendo esse baque ainda, o Corinthians, desse jogo. E aí, pro lado de lá, tudo bem, festa, vai ganhando o Palmeiras, foi nos pênaltis, não interessa, mas ganhou. Agora, os caras não se conhecem ainda e saiu muita gente que tinha muita representatividade e que tinha uma, que tinha uma liderança sobre os meninos. O Gil tinha, o Fábio Santos tinha, Renato Augusto, sem falar muito, tinha. Esses caras não... O próprio Juliano, né? O Juliano, o Paulinho voltou, mas não jogou ainda, que também seria uma liderança. E o pobre do Yuri Alberto, que está pagando, desde a saída do Roger Guedes até hoje, está pagando sozinho a conta. Eu não sei como um empresário dele não falou para ele, vamos embora daqui. Você está pagando uma conta sozinho. E o cara tenta, assim, fazendo o que ele pode, o que ele não pode para tentar, sabe, resolver a questão do ataque. Ele precisa de alguém, sozinho... Ele entrou na beirada jogou na beirada contra o Santos. Não vai conseguir, por exemplo. Agora tem o Pedro Raul, né, para tentar...